justamente este atual governo que se elege sempre colocando as maiores promessas, não é, para este setor da população. Mas quem vota também em massa é aquela classe média, não é que eu tenho que citar de novo a Madeleine, né, que ela fala dos Che Guevara de apartamento, não tem como a gente não falar disso, né, que são pessoas que nunca saíram do seu apartamento, do seu quartinho ali, fora jogar videogame, para verificar qual é a realidade de você empreender, de você sair da sua casa, de você ter a sua própria casa, colocar assim, os seus próprios gastos e ir na sociedade, lutar pelo que é seu. Não, ficam ali nesse jogo de narrativas para falar que finalmente o amor venceu. Então é toda essa cascata, não é, de tragédias, que eu poderia dizer, que desemboca nesse tipo de situação. Só para complementar, Dani, é assim, o único presente governamental de mau gosto que nós tivemos foi uma reforma tributária ao avesso que passou na Câmara em minutos, com vários deputados, dezenas de deputados, reclamando na frente do presidente da Câmara que não tinham lido, não tiveram tempo de ler o texto final. Perfeito. Quer dizer, empurraram um texto pronto que é inexequível, Suano. Ele é tão inexequível que esse presente de mau gosto está no Senado com 400 emendas. Como pode um governo facilitar a vida de uma população com uma reforma dessa? Quer dizer, está complicando. Olha, sabe o que isso está gerando, Suano? Eu tenho participado de muitas discussões, Dani, com comerciantes, com industriais, com prestadores de serviços, discussões intelectuais, porque as pessoas querem decifrar o tamanho dessa barbaridade que foi jogada no colo do Senado, que não tem como resolver. Então, o que vai acontecer? Isso gera... Quer dizer, esse governo entrou e ele nos gerou uma palavra que não pode acontecer num país que tem que se desenvolver. Insegurança jurídica. Exato. É só isso. Esse projeto de reforma tributária que passou na Câmara e que vai ser altamente reformulado no Senado, que por sorte o Senado, Suano, tem muitos ex-prefeitos, ex-governadores, ex-senadores, ex-deputados que olham o Brasil de uma maneira diferente. Então, só para complementar, Dani, o que você falou, na verdade, isso é uma jogada política de muito mau gosto contra o país, fazer uma reforma tributária que não simplifique as coisas, que torne a coisa mais complicada ao ponto de chegar no Senado um texto que as pessoas olham e falam, isso é impraticável. Maravilhoso que vocês falam. Vocês praticamente colocaram a segunda pauta, mas antes tem muita coisa para falar ainda. Dani, fala que eu vou fazer pergunta para os dois. É mesmo, né? Praticamente entrou na segunda pauta. Scaff, só quero te perguntar o seguinte, muitos analistas colocam a seguinte situação. Bom, a reforma que foi colocada ali não é a ideal, mas é a melhor que nós podemos ter. Que isso? Né? Em que sentido? Porque parece que todo mundo jogou a toalha ali. Bom, gente, não dá para ter nada bom nesse país, então vamos ficar com isso mesmo. Como é que você vê essa situação? Exatamente, mas, Dani, isso é a desculpa de gente incompetente. Perfeito. Porque, veja só, o nosso sistema tributário, ele está andando e ele é péssimo. Perfeito. Mas ele está andando há décadas. Sim. Agora, se você fala, eu vou reformar esse sistema, são duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, você tem que dizer, nós vamos gastar menos para cobrar um pouquinho menos e nós vamos simplificar para você poder pagar mais. São essas duas coisas que a população espera. Veja, Suano, a tua categoria, a minha e da Dani, se a gente tiver um recolhimento mais simples, você vai recolher mais. Sim. Porque a simplicidade e a base de cálculo e a alíquota um pouco menor vai gerar confiança de que o governo está fazendo a sua parte. Agora, um governo que diz assim, olha, eu vou fazer uma reforma tributária para piorar a vida da classe empresarial, de quem produz riqueza e para arrecadar mais, sinceramente, isso é coisa do século XVII. Né? Quer dizer, eles colocaram o Brasil num atraso de 300 anos. Gente, posso colocar mais um problema? Antes da gente falar, porque isso está muito linkado com a... Eu prefiro falar linkado, que isso é coisa estrangeirismo. Está muito ligado à segunda pauta, mas antes tem algumas coisas que vocês trouxeram. Primeira coisa, insegurança jurídica. Por que gera insegurança jurídica? Tudo que é confuso se sabe que será judicializado de alguma maneira. E o negócio é tão confuso que não se sabe como aquele que vai trabalhar para verificar a equidade ou a justiça no processo vai chegar às suas decisões.
A insegurança jurídica gera exatamente por causa dessa confusão. Olha que coisa curiosa. O Pavinato tem falado sempre, não apenas nesse programa, em todos os lugares que ele foi, não é possível. Era uma reforma tributária, pegando a reforma tributária, de 5 impostos para gerar 2. Não gerou 2, gerou 6. Detalhe, isso porque o Pavinato ele está sendo gentil. Porque se você olhar, não são 6, são 6 fatorial. O que é 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É um monte, porque não acabou com a possibilidade de que haja criação de outros impostos. Os municípios e os estados continuam tendo aberta a possibilidade de criar impostos para resolver seus problemas populares. E abre uma guerra fiscal entre os entes. Exato. O município olha para o Estado e fala assim, opa, peraí, você saiu melhor do que eu, então vou aumentar a alíquota. Exato. O Estado diz assim, governo federal, você não pode centralizar tanto dinheiro aí porque você não constrói uma calçada. Então eu vou aumentar a alíquota. Quer dizer, você gera uma confusão e um desentendimento. Que, na verdade, isso aí é a especialidade do PT. Não, e o pior... Vamos ser sinceros. Olha que coisa. Se você me mostrar um fator em 14 anos de governo que o PT tenha facilitado a vida da sociedade empresarial, da classe que produz no Brasil, dos prestadores de serviço, me cita uma medida que o PT facilitou a vida da população brasileira. Eu não quero ser Só uma. cínico nem irônico, mas o modus operandi de determinados partidos quando chegam no poder no Brasil é apenas um. Ele não facilita a vida daquele que precisa se construir para produzir e alcançar, chegar no topo da sua carreira, chegar no topo da sua produção, do seu empreendedorismo. Como é que ele trabalha? Trabalha da seguinte forma: eu dou medalha de ouro para os meus campeões empresariais e dou uma bolsa para aqueles que já são bem colocados nos esportes.